Fala galera, aqui é o Rodrigo da Royal Walker e da Tio Talking, e nesse vídeo eu vim falar para vocês sobre uma habilidade muito importante, muito interessante de se ter no poker, que é a habilidade de colocar o seu oponente em um range de mãos que ele possa estar segurando ali contra você em determinadas situações. E o que eu queria começar dizendo é o seguinte: se você é iniciante no poker, pode ser que essa habilidade seja um pouco complicada, um pouco difícil de digerir agora no começo e de entender. Então, se você está começando, eu indico que se você pegar algum trecho desse vídeo, se você não conseguir entender alguma parte desse vídeo, deixa passar, porque essa parte que você não entendeu não é o momento de você entender. Anota a dúvida, pode colocar no comentário que eu vou tentar te ajudar no que eu puder e segue o baile, vai pra frente, tenta entender as outras dicas que eu tenho certeza que pelo menos alguma dica, alguma sacada nesse vídeo você vai ter que vai aumentar o nível do seu jogo, beleza? E se você está começando e não sabe o que é colocar o seu oponente em um range de mãos, isso significa determinar um grupo de possíveis mãos que determinado oponente pode estar segurando em determinada situação contra você. Isso vai te ajudar a tomar decisões com mais precisão e de forma mais confiante. Quanto mais você praticar, mais preciso você vai ficar em definir as possíveis mãos do seu oponente em determinada situação. E quanto mais preciso você for, mais fácil vai ser para você decidir entre dar call, raise ou fold. Por exemplo, se você tiver um par de damas, por exemplo, e definir que o seu oponente possa estar segurando um range de pares médios e algumas cartas altas, você sabe que você deve dar raise nessa situação, porque provavelmente a sua mão vai estar mais forte que a dele. E aí, dependendo das informações que você coletar na mesa, você vai estar confiante em dar raise. Por outro lado, se você tiver um par de 10 e colocar o seu oponente em um range de pares altos e muitas cartas altas ali, você vai saber que você deve foldar nesse caso, porque provavelmente esse jogador é tight e provavelmente ele vai estar segurando uma mão melhor que a sua, beleza? Eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem um pouco sobre o que é definir um range de mãos, sobre o que é a leitura de mãos dos seus oponentes aqui para vocês entenderem, beleza? Three of clubs changes nothing. Kevin bets 1,000. Somehow 8-5 isn't the winner, huh? Queen Jack. Doesn't seem bluffy. Nice reads. Now listen to yourself. Hair flip me. I'm done. Charlie folds. Muito massa, né? O jeito que ele fez, as duas cartas exatas ali do Kevin. O Charlie é muito bom em leitura de ranges. Ele inclusive tem um canal que ele faz isso constantemente, é muito bacana acompanhar ele. Mas é claro que deduzir exatamente quais são as duas cartas do seu oponente, igual ele fez, igual o Charlie fez, é bem complicado, é muito complexo. Além de ser uma situação que raramente acontece. Isso porque as possibilidades no poker são muito grandes, são inúmeras na verdade, e é realmente difícil chegar a essa conclusão de forma mental ali ao vivo. Mas como você viu, não é impossível. E devido a essa complexidade de conseguir definir duas cartas específicas para o seu oponente, é mais fácil você definir um range de mãos para o seu oponente. E isso consiste em definir um grupo de possíveis mãos que ele possa estar segurando com base nas informações que você coleta na mesa. Um ponto importante de comentar é que quando você está jogando ao vivo, você vai ter mais chances de coletar informações do que online. Isso porque quando você está jogando ao vivo, você está vendo o seu oponente. Você consegue ver o comportamento dele, as reações dele e a personalidade que aquele cara tem. E como diria um dos maiores jogadores de poker, inclusive um ídolo para mim, Doyle Brunson, os verdadeiros sentimentos de um homem vêm à tona em um jogo de poker. Então, quando você está jogando ao vivo, você tem mais habilidade de leitura, você consegue ler o ser humano, né? Não só as cartas que ele tem, devido às apostas que ele faz, devido ao turn, devido ao river, devido ao board, né? Então é muito mais fácil você, não que seja fácil e simples, mas você consegue reter muito mais informações ali ao vivo. E dominar a arte de ajustar o seu estilo de jogo a cada oponente e a cada situação é a forma mais correta de jogar poker, é a forma mais lucrativa. E definir range de mão para os seus oponentes é uma das habilidades que mais vai te permitir se ajustar aos seus oponentes, ou seja, jogar conforme a estratégia deles, né? Se colocar dentro da estratégia deles sem que eles saibam e conseguir jogar conforme as falhas deles. Quando você domina essas habilidades e conhecimentos, né, que te dão informações sobre o seu oponente, você adquire o poder de vencer potes mesmo com mãos que não era para você vencer, mesmo sendo blefe, mesmo que o jogador não saiba que você tinha uma mão pior que a dele.
além de poder foldar quando for necessário, economizando muitas fichas e a ter mais certeza de quando você vai vencer um pote com mãos boas. De certa forma, você deve ser um camaleão na mesa, se adaptando a cada situação e a cada jogador, sendo tight em alguns momentos e loose em outros, e até agressivo e passivo em situações que forem necessárias. Então você precisa se adaptar, você precisa ser flexível em relação à situação e em relação ao seu oponente. Essa provavelmente é a maior habilidade de um jogador de pôquer, que é entender a fraqueza de cada oponente e tirar vantagem de cada oponente de uma forma única que funciona só para aquele oponente, que funciona só naquela situação. E o primeiro fundamento da leitura de mãos é: quanto mais perto das posições iniciais o seu oponente estiver, teoricamente, menor vai ser o range de mãos que ele segura. Como assim teoricamente? Com teoricamente eu quero dizer para você que você vai muitas vezes poder enfrentar jogadores loses, iniciantes ou Kelling Stations. Esses jogadores isso significa que o range desses jogadores, dos Kelling Stations, dos iniciantes e dos loses, é muito amplo e vai ser mais imprevisível, vai ser mais difícil de setar um range para eles do que com jogadores bons que sabem aplicar as técnicas na mesa e que jogam conforme as técnicas, né? Que jogam conforme os conceitos e os fundamentos certos do poker. Só que, voltando ao assunto, quando um jogador em posição inicial opta por bet pré-flop, isso vai mostrar para você que ele provavelmente está segurando um big pair ou cartas altas, ou até um middle pair aí, dependendo da situação, esperando acertar um set no flop, ou se ele não acertar um set, né, se ele não acertar essa trinca, ele provavelmente vai foldar. Já em posições finais, os jogadores costumam ter mais liberdade e, consequentemente, o range deles se torna mais amplo e mais difícil de definir. E caso seu oponente chove, você não vai ter muitas escolhas, na verdade, né, na mesa, a não ser ter um bom conhecimento dos seus oponentes para saber com quais mãos eles poderiam estar indo ao win naquela situação e naquela posição. Isso vai exigir de você, é claro, uma habilidade além, né, uma habilidade de análise de padrão e análise de comportamento, que vai ser abordado em outro artigo, porque são assuntos muito amplos, muito longos também de se debater. Definindo ranges. Vamos supor que determinado oponente seu deu raise pré-flop em posição intermediária, até então sem outras apostas fora o Big Blind. E baseado nas ações que você viu dele em outras situações parecidas de outras jogadas, você acredita que ele pode fazer essa ação com pares de 5 ou maiores, As e 9 off ou maior, As e 8 suited ou maior e Dama em Reis. E você pode abreviar essas mãos dizendo que o seu oponente está segurando uma das mãos desse range, que está aparecendo para vocês aí na tela. 5, 5 mais, As 9 off mais, As 8 suited mais e Rei e Dama. Em outras palavras, isso significa que você pode optar por raise com as melhores mãos do seu range, porque provavelmente ele vai estar segurando uma mão ali que de certa forma é prêmio, né? Uma mão forte. Então você precisa dar raise apenas se você tiver mãos que você confia que possa estar vencendo algumas mãos deles. Você vai optar por fold com as suas piores mãos do seu range, né? Quando você receber as piores mãos do seu range, estiver na jogada, e você setar esse range para o seu oponente, você folda, e você vai optar por call com as mãos que te oferecerem bons ordens implícitos, contanto que você consiga ganhar uma boa quantia de fichas se você acertar uma boa mão ali no turn ou no river. A mensagem aqui é que não jogue draw in hands, né? Não jogue com mãos que você tiver em draw, quando você não pode ganhar o suficiente para compensar, para valer o risco de completar o seu draw, caso você complete, né? Uma outra característica de se colocar o seu oponente em um range é se colocar no lugar do seu oponente. Quando você nota um oponente dando raise em middle position, por exemplo, em posição intermediária, tenta se colocar no lugar dele e se pergunte quais mãos ele precisaria ter para fazer essa ação nessa posição. Toma cuidado com essa questão, porque muitas vezes a gente tenta se colocar no lugar do oponente e definir um range para ele que a gente usaria naquela ação, naquela posição e naquela determinada situação. Então isso é um ponto de atenção, tá? Embora o range dos seus oponentes possa ser parecido com o seu, ele vai ser muito diferente na grande maioria das vezes. Ele pode ser um jogador mais tight que você em algumas situações, ele pode ser mais loose que você, ou até mesmo um jogador que faz o que é necessário, né? Que faz o que é para ser feito, que é se adaptar conforme as informações que ele colhe da mesa, conforme as informações que ele colhe dos oponentes dele, beleza? E a magia do poker, na verdade, é isso, né? Enquanto você tenta ler as mãos do seu oponente, ele também está tentando ler as suas.
Isso que torna esse esporte competitivo e emocionante do jeito que ele é, perfeito para quem gosta de desafio e de raciocínio lógico. E de dedução também, né? Que no caso aqui você vai ter que deduzir uma mão para ele com base nas informações. A chave aqui é você tentar, a cada movimento do seu oponente, a cada informação que ele te dá, a cada aposta, a cada movimento, a cada reação, a cada tempo que ele leva para reagir a uma aposta, reagir a um flop, turn ou river, tentar diminuir o range de mãos que você atribuiu a esse oponente. Então o que acontece? É como se fosse um funil. Quando você recebe a informação do flop, você vai ter um range de cartas, né? Dependendo das ações que o seu oponente tiver ali, pré-flop e do flop, você vai definir um range de mãos possíveis para o seu oponente grande. E conforme você tiver mais informações, conforme as apostas pós-flop, conforme o turn, as apostas do turn e o river, você vai tender a fazer esse funil de mãos diminuir. Então você aperta mais o range do seu oponente. E quando você chegar no river, você vai ter um range de mãos possíveis para o seu oponente bem menor do que você tinha quando você iniciou a jogada. E ó, uma coisa que eu precisava te falar é o seguinte: se você estiver achando esse conceito um monstro de 7 cabeças, uma coisa extremamente complexa que você nunca vai entender isso na sua vida, não pensa nisso, tenta tirar esse pensamento, afastar esse pensamento da sua mente o quanto antes. Embora haja realmente bastante complexidade no poker, não adianta você tornar isso mais complexo do que ele já é. Todo mundo é capaz de aprender, se você quiser, é claro, se você tiver determinação, se você quiser praticar o quanto precisa praticar, jogar as mãos que precisam ser jogadas e analisar o jogo da forma que precisa ser analisada, você consegue sim alcançar um nível de jogo muito bom, você consegue desenvolver qualquer habilidade necessária no poker para um jogador de sucesso, beleza? Se você não afastar esse pensamento, se você continuar achando que o poker é difícil, o que não é, e continuar achando que não é pra você, a única pessoa que você vai precisar enfrentar em uma mesa de poker é você mesmo. Vai ser mais complicado enfrentar você mesmo do que os seus oponentes. Então, se você pensa dessa forma, de coração, afasta esse pensamento de você, não é verdade, você é capaz de aprender o que for necessário, todo ser humano pode se desenvolver, todo ser humano pode aprender uma habilidade nova. É claro que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas para todo mundo é possível. Com persistência, com esforço, com dedicação, para todo mundo é possível, beleza? E se você tiver alguma dúvida, é claro que eu vou estar aqui para te ajudar, se eu puder, né? Em tudo que eu puder, em toda a informação que eu puder compartilhar com você, eu vou tentar te ajudar, beleza? O próximo tópico é o seguinte: onde procurar as fraquezas do seu oponente. Quando você estiver começando a decifrar o estilo de jogo dos seus adversários, dê bastante atenção em como eles jogam, por exemplo, quando eles têm top pairs com kickers altos. Por exemplo, um par de ases com um reis de kicker, ou então um par de valete com um as de kicker, enfim. Essa é uma mão muito comum no Texas Hold'em e muitos jogadores, quando tiver com essa mão, vão jogar de forma imprudente mais do que deveriam. Como assim? Contanto que o board, por exemplo, não esteja muito ameaçador para eles, muitos desses jogadores que tiverem um top pair com um kicker alto vão frequentemente dar all-in com uma mão dessa assim que eles receberem. Quando você se deparar com esse tipo de jogador, com esse estilo de jogador, tenta anotar isso, guardar essa informação em alguma parte ali, em alguma gavetinha da sua mente, porque não vai ser muito difícil tirar algumas fichas desses jogadores. Esse é o tipo de jogador que você vai querer enfrentar com todos os seus pares, na verdade. Contanto que o preço não seja muito alto, é claro. Por exemplo, se você tiver um par de 2 e o pote estiver muito alto, não compensa você fazer essa estratégia. Mas se você tiver aí um par de 9, um par de 8 e você notar que esse jogador entrou na jogada, que ele vai entrar, é interessante você entrar contra ele. Porque uma hora ou outra você vai flopar um set e ele vai ter um top pair com kicker alto. Então você vai ter encurralado ele aí, porque ele não vai largar essa mão e provavelmente vai entrar all-in com você. E aí você leva bastante ficha aí pro seu stack. Você também pode prestar atenção em como seu oponente joga com draws também. Tenta se fazer a seguinte pergunta: ele joga de forma barata ou de forma agressiva quando ele está com draw? O estilo dele varia com a quantidade de jogadores que ele enfrenta ou com os odds que ele tem? Alguns jogadores costumam dar raise quando eles recebem draws, né? Outros jogadores não costumam tanto fazer isso. Então, vai muito de você perceber qual é o estilo do jogador que você está enfrentando ali com os draws. E quando você interpreta esse padrão, quando você interpreta a maneira, o estilo que o seu oponente está jogando com draws, com pares altos, com kicker alto e com determinadas mãos, você consegue criar estratégias para você conseguir, sabe,
É como eu comentei com vocês sobre a teoria de ser um camaleão na mesa. Você vai se adaptar às falhas, você vai se adaptar aos padrões do seu oponente e vai conseguir tirar a ficha deles justamente nesses padrões. E alguns pontos importantes de se levar em consideração são: seu oponente conhece bem ou mal o funcionamento e a importância das posições na mesa de pôquer. Muitos dos seus oponentes, muitos dos jogadores que você vai enfrentar ali ao longo das suas jogadas, eles não vão ser vegetais ambulantes. Muitos deles vão ter uma teoria boa, muitos deles vão saber os fundamentos e os conceitos do poker. E eles sabem que toda aposta feita tem uma intenção por trás dela. Se o seu oponente deu underbet, ele tem uma razão para ter feito isso. Assim como se ele der overbet, ele também vai ter uma razão por trás disso. E o nosso dever é justamente descobrir qual é essa razão, o que fez ele fazer determinada aposta em determinado tamanho, né, em determinado size. Por exemplo, um oponente que opta por call em posição final, frequentemente vai estar segurando uma mão especulativa ou um draw ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque nessa posição, em posição final, ele tem a vantagem de poder ver, né, toda a ação, tudo o que está acontecendo na mesa antes de decidir o que fazer, antes de tomar a ação dele. Então ele vai ter uma vantagem e vai poder ser mais flexível com o range de mãos dele. Quando um jogador está em posição inicial, logo à esquerda do dealer button, ele vai agir primeiro, então ele não sabe o que esperar dos outros jogadores. Nesse caso, eles provavelmente vão ser mais tights, vão ter um range de mãos mais apertado, um range de mãos mais forte, porque como eles vão jogar primeiro, a ação deles precisa ser tomada ali com muita precisão, eles não podem voltar atrás. É como se você estiver em posição inicial, por exemplo, com um par de 9 e der raise. Quando chegar no MP, o cara vai tentar roubar seu blind aplicando um re-raise em você. Você vai fazer o quê? Com um par de 9 na mão, você vai ter que largar a mão. Então é complicado. Em posições iniciais, geralmente, os jogadores que sabem jogar, os jogadores que têm uma técnica boa, uma base sólida, eles vão ter um range mais tight. É claro que você vai enfrentar aquela calling station, você vai enfrentar jogadores iniciantes, que o range deles vai ser praticamente imprevisível. Mas quando você estiver enfrentando jogadores bons, basicamente a teoria é essa. Por um outro lado, se você pegar um oponente que está em posição e ao invés de dar call, ele optar por re-raise, ele vai estar provavelmente segurando uma mão inicial boa e ele quer proteger ela dos jogadores que estão entrando limp na jogada. Ou seja, dos jogadores que estão apenas dando call no Big Blind. E esses jogadores, como eles estão entrando com mãos especulativas na jogada, eles provavelmente, a hora que bater o flop, vão acertar ali uma hora ou outra por sorte uma mão boa, que pode bater a mão boa que o cara que está jogando em posição está segurando. Então é por isso que é feita essa aposta, geralmente por proteção, para ele expulsar os limpers e deixar as mãos melhores jogar contra ele somente. E o fato mais importante que eu queria deixar aqui salientado para vocês é que você precisa se atentar sempre ao estilo de jogador que você está enfrentando e a tudo que está acontecendo na mesa ao longo da mão. Eu tenho certeza que só de você fazer isso, só de você dar essa atenção para a mesa, de você dar essa atenção para as informações que estão chegando até você, você vai mudar o nível do seu jogo e você vai conseguir ter resultados muito mais expressivos. Um outro ponto, e o último ponto que a gente vai comentar nesse vídeo, é o tipo de jogador medroso ou o tipo de jogador corajoso. Esses são geralmente os dois lados da moeda. Muitos jogadores costumam atribuir ranges super poderosos para os oponentes deles. Isso vai impedir esses jogadores de conseguir decidir por dar raise ou call, a não ser que eles estejam segurando uma super mão. E quando você faz isso, quando você é um tipo de jogador que define ranges muito poderosos para os seus oponentes sempre, você na verdade não está colocando um range para o seu oponente, você só está se retirando da jogada de forma inconsciente por medo. E se você fizer isso com muita frequência, logo você vai se encontrar sem bankroll para continuar jogando aí, para continuar volumando. Existem sim algumas poucas situações no poker nas quais você realmente vai precisar arriscar suas fichas e provavelmente vai até quebrar ali um buy-in com esse risco. Mas isso não vai acontecer a todo instante, e você não pode assumir que isso vai acontecer porque não vai. Além do mais, administrar o risco e o retorno de cada jogada faz parte da habilidade de um jogador de sucesso. Para ser lucrativo, você vai precisar agir como um empreendedor na mesa. Você vai ter que correr alguns riscos calculados ao longo das mãos que você vai jogar e determinar ali se você vai correr esse risco ou não, dependendo do tipo de lucro que você vai ter. Caso você acerte ali, caso você bata a mão que você está esperando bater, entendeu? Mas a gente vai ter um outro post, a gente vai ter um outro vídeo falando só disso, porque é um assunto um pouco longo, então a gente vai precisar abrir mais ele.
E existem também os jogadores que colocam os oponentes deles em ranges de mãos, na maioria das vezes, fracas. Isso significa que eles vão enfrentar, eles vão jogar contra muitos oponentes com várias mãos. E isso também não é interessante. Isso vai levar eles a achar que devem jogar uma variedade de mãos muito grande, na verdade maior do que eles realmente devem jogar. Não faça isso, não coloque o seu oponente em uma posição onde você assume que o range dele é sempre pior que o seu, para você sempre estar enfrentando ele e achando que vai bater a mão dele sempre. Você precisa moderar as suas ações e o que vai acontecer na mesa, o que você espera que aconteça na mesa, né? Com base em um range real que eles provavelmente têm, não em um range que você espera que eles tenham. Muitos jogadores perdem dinheiro por serem corajosos demais, alguns outros perdem dinheiro por criar suposições falsas baseadas em quão fracas eles desejam que as mãos dos oponentes deles sejam. Não seja esse tipo de jogador. Colocar seus oponentes em um range de mãos significa fazer uso da informação que você consegue colher da mesa, dos tells que você vê observados, seja online, seja ao vivo, dos padrões de apostas, das probabilidades que você tem ao longo das jogadas, da personalidade do seu oponente, do estilo de jogo do seu oponente, além de qualquer outra habilidade que te dê informações sobre seus oponentes. Quando você faz uso dessas informações, você vai ser capaz de reduzir muito o range do seu oponente e de uma maneira real. E quando você chegar perto do river, passando pelo flop, passando pelo turn, chegando no river, você vai chegar perto de saber qual a mão ele está segurando. Conforme você for desenvolvendo essa habilidade de leitura de mãos, você vai chegar perto do que o Charlie fez ali, que foi definir exatamente a dama que o Kevin estava segurando. E quando você aprender a fazer isso com maestria, quando você conseguir desenvolver essa habilidade em um nível top, em um nível excelente, você vai conseguir economizar diversos stacks por não jogar jogadas que você perderia se jogasse, e também vai ganhar muitos stacks jogando jogadas que de outra forma você não jogaria, mas que jogando você vai conseguir ganhar. Logo, você acrescenta muito valor no seu estilo de jogo se dedicando a aprender e a praticar essa habilidade. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado a entender como começar, né, como definir um range de mãos para os seus oponentes, e eu tenho certeza que se você seguir e aplicar esse conhecimento e praticar, você vai conseguir elevar o seu nível de jogo, você vai conseguir vencer mais potes, você vai conseguir aumentar um pouco mais aí o seu stack, beleza? É claro que no poker você vai precisar de uma caixa de ferramentas ali para você tirar técnicas, para você tirar habilidades a todo instante, em cada situação, quando você enfrentar determinado oponente, com cada oponente na verdade, né, sendo sempre um camaleão, como eu comentei com vocês. Mas essa é uma das habilidades mais fundamentais de um jogador de poker de excelência, e eu espero que eu consiga ter esclarecido ela de forma mais simples e mais fácil para você, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve no meu canal, acessa minhas redes sociais, a gente posta conteúdo lá sempre que possível. Na verdade, no Instagram a gente posta conteúdos todos os dias ali, exclusivos para quem segue o nosso perfil. E o nosso objetivo é sempre tentar compartilhar conhecimento, aprender com vocês, com as dúvidas de vocês também, que sempre são muito significativas, sempre nos ensinam muito, beleza? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.